isso aí, pessoal da internet, voltamos. Já está aqui comigo nos estúdios da Rádio Restauração e Vida a doutora Kênia Mares Oliveira, que ela é psicopedagoga, vai responder para nós as perguntas sobre os benefícios do perdão. E também é pedagoga, está aqui conosco e vai estar falando à luz da palavra de Deus. Então fiquem com a gente, fiquem ligados porque nós já voltamos. Pode soltar, espera eu só terminar. Benefícios do perdão. É isso aí, querido ouvinte. Nós voltamos aqui no ar com o programa Jornada Feliz. E agora nós vamos falar aqui na hora do bate-papo sobre um assunto muito importante para a saúde física, para a saúde mental, para a saúde psicológica, que é os benefícios do perdão. Perdoar é bom para a saúde mental e também para a saúde física. Às vezes, ao nosso redor fazem coisas que nos ferem ou com as quais nós nos sentimos traídos e às vezes até mesmo, inclusive, agredidos. Em outras ocasiões, pode acontecer de ser você mesmo que às vezes faz algo que mais tarde você se arrepende, não está tão de acordo, e nem sempre, vamos ser sinceros, gente, é fácil perdoar, mas é muito saudável fazê-lo. Os benefícios do perdão não se estendem apenas aos outros, mas também a nós mesmos. E para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos nossos estudos a psicopedagoga Kênia Mares Oliveira. Boa tarde, doutora Kênia. Seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Boa tarde, Liliane. Boa tarde, Neiva, a todos os ouvintes da rádio, a Goiânia, lá tem pessoas ouvindo, e a todos vocês, amigos, que estão aí seguindo este programa. É muito bom estar com vocês novamente aqui no bate-papo. Só para completar, também sou psicanalista e o nosso endereço deu uma Liliane, mas depois eu vou passar para ela. Ah, tá, ok, doutora. Bom, gente, está aqui conosco também a pastora Neiva, que ela é Filadélfia e atua também na área da pedagogia escolar aqui em Uberlândia. Boa tarde, pastora Neiva. Seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Boa tarde, pastora Liliane. Boa tarde, doutora Kênia. Boa tarde, Uberlândia. Boa tarde, região. É isso aí, gente. E hoje, você pode estar, você internauta, mandando a sua pergunta, e você ouvinte ligando no 32 16 32 02. Mas vamos começar aqui então conversando com a doutora Kênia. Doutora Kênia, quando nós falamos do perdão, sempre surge aquela dúvida: será que é possível perdoar tudo? Ofensa, né? E se a pessoa achar que não é capaz? O que deve-se fazer, doutora Kênia? Perdoar é capaz, sim, de qualquer ato é capaz de perdoar. A questão de perdão está envolvido com ressentimentos, né? Então são ressentimentos, aquilo que magoou, trouxe traumas, né? Aquilo que causou mal. A gente perdoa quando a gente se sente mal de alguma coisa, né? E assim vai por diante. Tudo que é um sentimento ruim que causou para você. Nesse sentido, é possível todo ato? Sim, é possível. Mas quando a pessoa não consegue perdoar, o que fazer? Perdoar, o que ela vai fazer? A não ser tentar afastar daquilo que realmente lhe faz mal. Mas no parâmetro da psicanálise, no parâmetro humano, o perdão está voltado para o narcisismo, o egoísmo. Eu fui magoada para mim mesma, né? E no parâmetro cristão está voltado para o próximo. E voltado para o próximo baseado na cruz de Cristo. Então, eu não consigo perdoar humanamente falando. O que fazer? Nada, ninguém é obrigado a perdoar. Ele se gera individualmente em cada indivíduo. Por quê? Porque ele é relativo a cada pessoa. Tem pessoas mais fáceis que se sente, tem mais facilidade, mais aberta para o perdão. Tem pessoas que a gente se descreve ranzinzas, mais fechadas,
mais dificuldade de perdão. Então, humanamente falando, na psicanálise, que é voltado ao narcisismo, para o seu egoísmo, no consciente, ela vai falar: eu não posso perdoar, eu não posso perdoar. Então, o que fazer? Não perdoar. Mas o que fazer se eu não consigo perdoar? Não vingar. Aí são coisas que vão gerando outras. Se eu não consigo perdoar, eu tenho que me afastar para me trabalhar aquele que habita em mim, para que ele não cause danos no meu relacionamento com aquela pessoa e com as outras que estão à minha volta, e comigo. Perdoa, se torna escravo de si. Então isso é muito sério. Num parâmetro cristão, que eu não posso deixar de falar, a Neiva vai falar sobre isso, mas nós temos que diferenciar isso, né? Mas se eu não consigo, eu vou buscar algo para mim conseguir. O que pode gerar esse perdão em você é Deus. Cientificamente, já foi comprovado isso. Então, ela fala da mente, ela fala de estudos nos Estados Unidos sobre o perdão, o que pode causar, os benefícios. Nós vamos falar logo a seguir aí para frente. Tudo isso é cientificamente, o que é gerado no cérebro, o que é gerado nas emoções. Mas o perdão, ele é relativo. E somente o perdão perfeito, baseado no amor, porque o cristão, o perdão é baseado no amor, no próximo, e não em si mesmo. Mas também fala assim, você deve amar o próximo como a si mesmo. Você só vai amar o outro se você amar a si mesmo. Só vai perdoar o outro se você conseguir perdoar a si mesmo. Assim, pastora Neiva, e vamos falar com a pastora Neiva, à luz da Bíblia, a Bíblia já traz uma pessoa que está tendo dificuldade em perdoar, não é isso? Sim, aqui eu trouxe essa citação aqui, Mateus 18, versículo 21, que o apóstolo Pedro, ele chegou até Jesus e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Aí Jesus disse: não, te digo que até 70 vezes 7. Fez essa colocação, porque a falta de perdão, ele vai gerar no seu eu uma raiz de amargura. Quero te dizer que o perdão também, ele é uma questão de escolha. Você escolhe ou não perdoar. Se você escolhe levar uma raiz de amargura dentro de si, essa raiz de amargura, ela vai te atrapalhar, ela vai ser um dano, ela vai ser principalmente nas suas relações interpessoais. Você não vai ter um bom casamento, você não vai ter um bom relacionamento no trabalho, na igreja, na faculdade, em todos os setores da sua vida. E nós, seres humanos, nós somos seres tricossomistas, nós precisamos, nós somos corpo, alma e espírito. E o nosso corpo nós nutrimos, né, com o alimento do dia a dia, a nossa alma com a presença de Deus. Também vai atrapalhar o seu relacionamento com Deus. E essa brecha, essa legalidade aí nessa falta de perdão vai te privar da graça de Deus ser materializada na sua vida. O que é a graça de Deus? O favor e merecimento. Então essa questão de perdão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque tem muitos cristãos, muitas pessoas que estão sendo impedidas ser abençoadas por Deus, de ter sonhos concretizados, de ter sua autorrealização pessoal ali, ter uma vida de autorrealização pessoal plena. Por quê? Porque lhe faltou o quê? Porque está faltando liberar o perdão. Isso é muito sério. Quanto na luz da palavra, quanto na luz da ciência. E assim, pastora Neiva, será que nós podemos dizer que se a pessoa ela tem dificuldade em perdoar, a orar por aquele que ofendeu? Ah, com certeza. Eu gosto muito de citar a palavra, mas também citar exemplos pessoais. Uma dificuldade muito grande de perdoar uma determinada pessoa da minha família, do meu ciclo social, né, da parentela.
E eu via, só do fato de eu visualizar a pessoa, o meu batimento cardíaco mudava. E o que eu fiz? E aquele ódio de vingança, de revidar, né? Foi o que alimentava o que eu dentro de mim. Até eu ouvi essa orientação bíblica, né? Um pastor orientar e a necessidade do perdão. Chorar e abençoar aquela pessoa. Mas eu falei assim, Senhor, mas eu estou sendo hipócrita, eu não gosto daquela pessoa, eu não quero a bênção dela, né? Mas na medida que eu ia abençoando, orando, abençoando, aquele sentimento foi sendo dissipado dentro de mim. E hoje eu vejo essa mesma pessoa e é mais um na multidão. Então eu vejo assim que o perdão é questão de escolha. Então eu escolhi perdoar, e ainda que fosse me dobrar o meu joelho no monte, fazer um propósito de oração no monte, orar abençoando a vida da pessoa. No início, nos primeiros momentos, eu pensava para dentro de mim que eu estava sendo hipócrita de orar, né? No momento que você pratica a palavra, e a palavra de Deus, Jesus também falou sobre isso, orai para aquele que vos aborrece, para aqueles que vos perseguem. Na medida que eu ia orando por ela, abençoando a vida dela, pedindo a Deus para Deus tocar, abençoar, e aquilo eu fui vendo que com o tempo, com o desenvolvimento da campanha, essa oração passou a ser uma oração assim, que houve o toque do Espírito de Deus, e eu consegui emanar, assim, pensar, orava e pensava já com um olhar mesmo de perdão, de relevar, de perdoar, de esquecer e deixar de lado. Claro que não significa que você perdoa, você é obrigado a conviver com a mesma pessoa, mas o perdão é necessário. Vamos voltar aqui então para conversar com a doutora Kênia. Doutora Kênia, será que há alguma situação em que o perdão não é possível? Em sua opinião? Quando você não consegue perdoar. Simples assim. Por quê? Quando você não consegue perdoar, pode ser qualquer situação, você não vai perdoar. O perdão, né, como a Neiva falou, vem de si também. Ele flui de si. Ela falou assim, perdoa é uma questão de escolha. Mas, biblicamente, Deus fala assim, perdoai-vos uns aos outros. A oração do Pai Nosso, assim como eu vos tenho perdoado. O cristão, ele tem que viver o parâmetro que gera em nós, por mais difícil que seja. Mas a rádio é uma rádio cristã, mas que não só os cristãos. Eu tenho amigos que ouvem essa rádio quando eu estou aqui e eu estou proclamando isso aqui. Então, assim, você que não é cristão, você que não tem o costume de orar, você que não conhece a palavra de Deus, né? Que você não conhece aquilo que espiritualmente te alimenta. O que eu devo fazer então? Como eu faço, né? Realmente, se você não consegue perdoar, não vai conseguir perdoar, né? Então, o que você tem que fazer? Primeiramente, a Neiva falou uma coisa muito importante. Perdoar não significa que eu vou conviver novamente com aquela pessoa. Tudo aquilo que me causa mal vem muito da personalidade. Nós temos, cada um é um indivíduo. Deus fez assim. Essa é a riqueza do ser humano. Cada um é um. Ele é individual. Eu não sei individual, tem uma personalidade, características diferentes que devem ser respeitadas. Então, tem indivíduos, né, que ele sempre está causando dano para você. E você vai ter que ficar perdoando, mas ele não vai mudar. Então, você que está errado, se você convive com pessoas assim, ou mesmo que te faz mal, que não bate as personalidades, causa danos, afastar, porque o melhor, vamos assim dizer, dos últimos tempos, e até hoje, que é Salomão, ele falou que há tempo para tudo. Há tempo de afastar, de abraçar, há tempo de abraçar. Há tempo de ir embora, há tempo de ficar. Há tempo para tudo. Na vida há tempo para tudo. Então, se esse é o momento que você não quer lembrar daquela mágoa, não quer ficar remoendo, vamos dizer,
tudo aquilo que você passou e não consegue perdoar, você tem que afastar. Todo mal você precisa afastar, aquilo que te causa dano. Ela colocou a questão do coração, do cardíaco, né? Todo pensamento ruim, ele gera isso. Então isso é um sinal ruim do seu físico, mas que está ligado. Então tudo que gera mal-estar mental, psicológico e físico, você deve se limpar. Então, há situações que não se deve perdoar, há quando você não consegue perdoar. Porque toda situação há perdão. Um exemplo, nós temos um exemplo que gerou um filme, né? De uma filha que foi assassinada, foi lá nos Estados Unidos, eu até assisti esse filme, não me lembro muito bem o nome, mas tem muitos anos. E os pais daquela menina, no início eles queriam vingança, porque todo sentimento que está ressentido, que está magoado, que cria trauma e que não consegue perdoar, ele quer vingar. E aí eles pensaram, nossa, ele precisa morrer como minha filha morreu. Mas eles eram cristãos, aí eles lembraram, né? Quem morreu por eles? Cristo. Todos os seus pecados, todos os males que eles fizeram. Porque o parâmetro do perdão é Cristo. E nós não somos capazes disso. Então ele falou, eu não sou capaz disso. Então eu vou lá, eu vou levar a palavra de Deus e vou afastar daquela pessoa. Aquele presidiário ali, quando ele recebeu dos pais daquela menina uma Bíblia, ele até riu. Ele está achando que eu vou me converter ao cristianismo? Né? E eles começaram por esta vida. E ele foi transformado. E eles pediram para chamar eles lá, para pedir perdão. E a própria filha. Então são situações que você pensa assim, é impossível de perdoar. Mas eles conseguiram, porque habitava neles o amor de Deus. Porque o homem em si, ele não é capaz de fazer nada. Nele habita o mal. E então, nós temos que trabalhar esse mal. Porque isso é o natural do homem. É natural, é normal do homem. Então, ele perdoar situações quando ele falar, não, eu quero perdoar. Mas se ele não quiser, nada vai fazer ele querer perdoar. Tá? Para que não gere sentimentos de vingança que vai trazer para ele consequências mentais, psicológicas e físicas. Ok, doutor. E já que você tocou aí nesse assunto, a gente pode falar assim que são situações, por exemplo, envolvendo crime, que até é difícil porque mexe com a compreensão do ser humano. Né? Vai aí uma outra pergunta. É possível perdoar pessoas abusadoras? Não é melhor, às vezes, se livrar dessas pessoas? É uma pergunta difícil, né? Mas todo mundo gostaria de saber. Então, você que está aí do outro lado, eu acho que já foi um pouco até respondida, né? Assim, afastar dessas pessoas. Agora, o perdão, a pessoa abusou de você, uma coisa muito difícil. Você que passou por abusos, seja ele qual for, moral, físico, seja qual for, ele criou traumas. E meio por ano, exato. Pessoa. É muito difícil você trabalhar traumas, porque os traumas, ele não é de um dia para o outro que você vai esquecer. O trauma, você vai sempre lembrar dele, mas o que você precisa fazer é tornar esse trauma algo para benefício para a sua vida. Transformar esse trauma. Ressignificar esse trauma. Exatamente. Escrever a sua história. Retornar aquilo que você precisa retornar. Ser o seu ser que você foi, que você era, né? Então isso o perdão, ele é uma coisa relativa e ele é muito complexo. É uma coisa que, quando a gente fala, o que é o perdão? É um ato que não é de esquecer. É um ato de não se ressentir mais quando você lembra daquele acontecimento. Não vou ressentir mesmo quando eu lembro daquele ressentimento por aquela pessoa. Então isso é perdão, porque nossa memória, ela grava mais os acontecimentos ruins do que as boas.
Isso aí já é comprovado. E quem aí, né, que está nos ouvindo, nunca precisou perdoar? Ou quem aí nunca pediu perdão? É natural do ser humano, isso é natural do humano. Uma coisa que a gente tem que olhar, o que gera isso. Eu sempre falo, tudo é para o crescimento, mas para a evolução do nosso ser. Então, nós erramos, o outro erra. Tem coisas mais difíceis porque depende do ato que foi feito. Porque tem atos que, além de machucar emocionalmente, né, ele machuca moralmente, ele machuca fisicamente, ele vai acarretar inúmeras coisas para o indivíduo. Então, qual a capacidade que eu tenho de trabalhar isso, né, para poder perdoar, lembrar, mas não ter ressentimento daquilo? Porque tem atos que você fala assim, mas nada justifica esse ato da pessoa. Mas é aquele dito, né? Você nunca pode julgar o ato do outro se você não está na vida do outro. Existem maldades que por detrás, que o indivíduo praticou, que por detrás tem coisas lá, que faz ele praticar. Vem pela falta de Deus, principalmente, porque nós já somos mal por si próprio. Nós nascemos na maldade. Em nós não tem perfeição, é natureza humana. Então, eu sou má, você é má, todos nós somos. Então, bom é só o divino, porque o humano, ele é mau em si. Mas há uma transformação. Você falou aí, o que é nascer de novo? Ressignificar, dar significado essa maldade no bem, transformar tudo isso em algo belo para a minha vida, que vai trazer tantas coisas boas que as pessoas querem ficar perto de você. As pessoas, a questão do relacionamento interpessoal, o perdão tem a ver, né? Porque se você convive no trabalho e tem ressentimento com uma pessoa, vai gerar todo um desconforto no ambiente social que você. Então, no lar, na casa, na parentela, né? Se você tem um ressentimento com uma pessoa só, como foi o testemunho, vai gerar um desconforto em todos os parâmetros ali. Então, perdoar, como a Ney falou, ela perdoou, mas não significa que eu com aquela pessoa. Tem pessoas que falam, isso não existe perdão para mim. Se a pessoa fizer isso comigo, isso eu não perdoo, mas aquilo eu perdoo. Por isso que eu falei, de cada um, humanamente falando. E assim, doutora, será que nós podemos citar, existem alguns benefícios que são comprovados que o ato de perdoar pode trazer? Sim, tem sim. Isso aí é provado mesmo, né? Até com médicos já é provado. Um exemplo vivo foi o que ela falou, da questão do coração acelerado, né? Taquicardia que acontece com sentimentos ruins. Então, quando você perdoa, primeiramente, você vai livrar de pensamentos negativos. E os pensamentos, eles trazem para a mente, né? Para a mente, não vamos falar do coração agora, para a mente, perturbações, insônia, inseguranças, rancor, raiva, só sentimentos ruins da mente. Quando você perdoa, você liberta de pensamentos negativos e você se alimenta de coisas positivas e que você vai ser liberto daquilo. Por isso que eu falei, quem não perdoa é escravo de si, porque ele vai ficar ali o tempo. A palavra é essa. Quando ele perdoa, traz paz à sua mente. Ele vai ficar tranquilo, beneficiado. O perdão traz saúde mental, saúde ao coração. Por quê? Porque o nosso corpo está ligado ao cérebro. Tudo, o cérebro comanda tudo. Se você está depressivo, se você está amargurado, o seu coração também vai ser prejudicado. Porque vai te dar tensão e estresse. E aí? Então,
perdão traz saúde ao coração, porque vai te libertar de estresse, de tensão, de nervosismo, porque quando você não perdoa a pessoa, só de você olhar para ela te dá um estresse. Então vai te libertar disso. Olha só o tanto de coisas que a gente pode ir falando, né? Então, além de coração, mente, é o físico. Porque existem as doenças que vêm das emoções e sentimentos ruins. Então vai te libertar, porque muitas vezes você vai sentir dores nas articulações, dores de cabeça, principalmente. Por quê? Porque você vai ficar nervoso, vai ficar agitado, vai te dar dor de cabeça. Então, vai te trazer livramento de todo. Ele traz benefício no todo, no geral, para a sua vida. Doutora, assim, pelo que nós estamos conversando com você, o ato de perdoar é um ato de se amar também, né? Para ter saúde física, emocional, mental. E quando a gente fala de benefícios do perdão, acho que nós não podemos que a palavra de Deus traz, né, pastora Neiva? Porque, inclusive, se a pessoa ela perdoa, até mesmo de acordo com a oração do Pai Nosso, ela será perdoada pelo Pai. E o perdão do Pai ocasiona muitas bênçãos, né, que são consequências desse perdão. Fala um pouquinho para nós sobre isso. No campo espiritual, o perdão, ele vai te trazer, você vai atrair a graça de Deus para sua vida. E como eu já frisei aqui anteriormente, a graça de Deus é o favor imerecido de Deus aos homens. Ou seja, aquilo que estava amarrado, aquilo que estava preso, estava difícil, você vai ver portas se abrir, que você falou assim, gente, mas eu venho orando há muitos anos por isso, e agora que saiu, agora que surgiu, já era para ter saído há mais tempo, já era para ter, aquela oração já era para ter sido, o perdão estava ali travando ela. Então o perdão, ele vai trazer você vai atrair para a sua vida o favor merecido de Deus aos homens. E aí você pode preparar para vir a prosperidade, para vir a sua evolução, para vir o seu crescimento espiritual. A sua espiritual depende disso aí. Às vezes tem cristão que ora, tem, assim, se esforça em ter uma vida no altar, ter uma vida reta diante de Deus. Muito mais, num nível espiritual muito mais elevado do que se encontra hoje. Mas a falta de perdão bloqueia essa ascensão espiritual. Então eu falo assim, que no campo espiritual você consegue fazer uma revolução, uma evolução espiritual quando você libera o perdão para o ser humano. Porque você está praticando a palavra de Deus. E uma vez que nós escolhemos praticar a palavra, nós liberamos a mão de Deus para que Deus venha agir em favor das nossas vidas. Porque Deus ele não é e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é um Deus que ele vela pela palavra. Então, a partir do momento que você vai alinhando a cada da palavra de Deus, prepare para o sucesso. Prepare para a sua projeção espiritual. Ok, voltando aqui então, doutora Kenny, agora eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, porque assim, é difícil. Mas assim, nós queremos saber por que culturalmente é tão difícil perdoar uma traição conjugal. Eu acho que é uma das posições assim mais difíceis, né? Então, é uma pergunta... Vou fazer outra pergunta, né? Sim. É possível a pessoa perdoar e conseguir conviver bem com o cônjuge? Então, como eu falei no início, é uma questão muito pessoal de cada um. Existem aí casais que perdoaram, né, um ao outro e convivem até hoje e foram restaurados. Restaurar, aqui, porque sempre fala, quando um vaso quebra, ele nunca é igual. Por quê? Ele vai ter marcas. Então não vamos aqui falar de utopia, não é restaurado, não vai ter problema. Vai sim, vai deixar marcas. Vai deixar cicatrizes interiores, cicatrizes emocionais, vai deixar cicatrizes, né?
Mas eu não falo só de um relacionamento conjugal, relacionamento que tem traição de uma amizade, também vai acontecer a mesma coisa. E essas cicatrizes, elas devem ser trabalhadas. Hoje tem muita terapia de casais, muitos encontros de casais nas igrejas, tem muitas coisas que envolvem a vida familiar e conjugal. Por quê? Por causa da necessidade. Porque se não houvesse esses programas, é porque não haveria necessidades. Então, por que tem essas necessidades? Porque acontece. Acontece com o cristão, acontece com o não cristão. Eu falei aqui que nós somos humanos. Então, nesse caso, todos podem passar por isso, sim. Então, ele tem que ser restaurado. Se você perdoar, você não pode ficar voltando ao passado. Porque eu falei que perdoar é esquecer o ressentimento. É o que? Você pode lembrar, mas não ter ressentimento. Você pode lembrar, mas não voltar ao passado. Não ficar falando, ficar ali voltando para aquela ferida e ficar abrindo a ferida. Então, pode perdoar? Pode. Pode restaurar? Pode. Mas desde que você tenha maturidade para não ficar remoendo aquilo que passou. Eu lembro, espera aí, mas eu perdoei. Eu não tenho ressentimento, então agora é vida nova. Fazer ressignificação, que é a palavra ideal para isso. E restaurar relacionamentos. Restaurar não é fácil. Não é. Vai ficar cicatrizes sim. Não vai ser tudo perfeito como antes, talvez. Vai deixar marcas? Vai. Servir para quê? Para a minha vida emocional, para o meu equilíbrio, para a minha vida espiritual. Vai servir para tudo, desde que eu, como pessoa, saiba transformar isso em benefício para mim. Eu sempre falo isso, nós temos que saber aprender. Né? Então, você pode perdoar? Pode sim. Você pode restaurar? Pode sim. Mas sempre lembrando quais as causas que me levam àquilo. Mas nada justifica. Os erros, muitas pessoas fazem coisas porque lá por detrás levaram elas a fazerem. Eu não conheço de vocês que estão aí nos ouvindo, eu não conheço a sua história, eu não conheço as suas necessidades, mas você sabe delas. Então, se você você tem alguns motivos, mas você tem como restaurar, você tem como voltar, você tem como avaliar, você tem como perdoar. Mas perdoar, lembra-se disso, não fique com ressentimento, porque a vida conjugal você vai viver com ele 24 horas. Doutora, é diferente de uma amizade. E diante do que você está falando aqui, me surgiu uma outra pergunta. Ao perdoar, então, não é possível esquecer, né? A pessoa vai lembrar, mas o ressentimento tem que ficar de lado. Exatamente, Liliana, porque nós somos uns seres que nós guardamos na memória, no nosso inconsciente, a gente guarda, às vezes até sonhamos com aquilo. Às vezes você pensa assim, gente, mas por que eu fui sonhar com isso se eu já perdoei fulano? Por que eu fui sonhar com essa pessoa inconsciente? Porque a nossa mente, ela é como um RAM no computador, tá gravada, ela grava, não é só questão das imagens, né, que grava, mas ela grava tudo, imagens, acontecimentos, palavras. A nossa mente, ela grava tudo. E como eu falei, o lado mais propenso para a gravação é dos lados ruins, porque marcam mais. Não deveria ser, mas aconteceu uma traição, nossa, eu perdoo ou não perdoo? Não vou perdoar. Mas lembre-se, você vai, de uma hora para outra, vem aquilo lá e você não pode ter aquele ressentimento de vingança, porque isso não é perdão. Então você não vai viver feliz. Não vai viver feliz. Não tem tudo isso. Ok, doutora, agora vamos fazer uma pergunta aqui para a pastora Neiva. Pastora Neiva, qual a diferença entre o perdão de Deus e o humano? Bom, o perdão do homem, o homem ele perdoa, mas não esquece. O perdão de Deus, ele perdoa e lança as nossas iniquidades no lago do esquecimento. Ele nem não lembra mais
Ele não se lembra mais do nosso pecado. Essa é a diferença. O homem, ele perdoa e não esquece. Deus perdoa os nossos pecados, das transgressões no lago do esquecimento e não lembra mais. Então hoje, eu e você pedimos perdão a Deus. Saiba que o seu pecado está perdoado e Deus não se lembra mais do seu pecado, das suas transgressões. Essa é a diferença. E muitas vezes o inimigo da nossa alma, ele sabe disso, mas o que ele tenta trabalhar no campo de batalha, que é a mente humana, na mente das pessoas. Está sempre trazendo Deus, e sempre trazendo o pecado da pessoa à memória e trazendo aquele pensamento de acusação. Você fez isso, você pecou, você traiu, e aí, você com roubou. isso, muitas pessoas às vezes deixam de ir na igreja, né? Falam, não, eu não vou. Sim. Porque tá com aquela culpa na mente. Muitas pessoas deixam de ir na igreja, esfriam na fé e se perdem pelo caminho. E outras, né, entram em desespero e até acaba se automutilando ou se autoexterminando, que é um dos maus que tem sido acomodado toda a sociedade hoje contemporânea. Assim, eu creio que o nosso foi uma bênção. E eu queria pedir à doutora Kênia para deixar uma mensagem final, uma mensagem especial para as pessoas que nos ouviram, que se sentiram tocadas com esse tema dessa tarde. Então, pessoal, na minha meditação dessa semana, por incrível que pareça, não há coincidência na nossa vida, tudo é um propósito. Eu tenho um programinha que eu faço, e na minha meditação veio o seguinte: não digas vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. O mal você tem que pôr nas mãos de Deus, sendo você cristão ou não. Por quê? Você tem que esperar. E todo mal, ele cria ressentimentos, como foi falado aqui, só traz situações ruins para sua vida, só traz ambientes ruins, porque quando você está com vingança no coração, quando você não consegue perdoar, a sua volta está ruim. Você olha para a pessoa, você não confia nela porque fulano me traiu, fulano fez isso comigo. Então, assim, se torna você uma pessoa fechada, uma pessoa que não vai acreditar mais e vai trazendo muitos sentimentos ruins. Liberta-se disso, espera no Senhor, libera a sua mente para pensamentos bons, porque a palavra de Deus diz: pensar em tudo que é bom, justo, perfeito, tudo que estar, vamos assim dizer, tudo que é bom. Então, tudo que é bom você deve pensar. Na psicanálise, também na questão do consciente e inconsciente. Então, seja o seu consciente coisas boas e no seu inconsciente também. Assim, trará trazendo para você cura interior. Cura-se desses sentimentos. Comece a perdoar. E se você não consegue perdoar, afasta do mal. E deixa o tempo, que o tempo trará aquilo que é necessário para a sua vida. Uma boa tarde e obrigada. Deixa o endereço do seu consultório também. Então, nós estamos agora em outro lugar, mas eu ainda não sei o endereço de qual. Eu vou colocar depois para a Liliane, para vocês, tá bom? Ok. E agora, vamos voltar aqui a falar com a pastora Neiva. Pastora Neiva, deixa uma mensagem final aí para o nosso... Bom, pessoal, é isso. Perdão é questão de escolha. Escolha perdoar. Você vai ver que você está fazendo um bem maior para você mesmo. E você verá a glória de Deus brilhar na sua vida, nas suas relações interpessoais, no seu casamento e nos seus relacionamentos interpessoais, como eu disse anteriormente, né? Você vai ver a glória de Deus brilhar na sua vida. Então escolha perdoar, porque perdão é questão de escolha. Escolha perdoar, você vai fazer um bem maior para si mesmo.
gente, então hoje foi a nossa hora do bate-papo que está se finalizando agora. Nós falamos sobre os benefícios do perdão e entre esses benefícios o perdão ele alivia o estresse, reduz a pressão arterial, fortalece o sistema imunológico e todo mundo ganha aí ao fazer as pazes nos relacionamentos. Que você a cada dia se eduque, né? Busque em Deus esse dom de perdoar, porque a sua vida só tende a andar pra frente quando você aprende a perdoar. Ok, gente? Nós estamos aqui até as 15 horas e 30 minutos. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem momento da palavra e eu peço que vocês continuem conosco.